Boa noite a todos vocês. Que alegria estarmos de volta, poder compartilhar a Sagrada Escritura, as bênçãos de Deus, a palavra do Deus eterno a todos vocês. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho, já ultrapassamos a metade do ano e Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, e se Ele nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando, conforme o autor dos Hebreus disse, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Lembrando que na próxima quarta-feira, os nossos encontros de restauração, com a palavra que certamente vem edificar as nossas vidas. Estamos iniciando o mês e mais uma vez queremos incentivar, estimular, encorajar você a manter o seu compromisso de fidelidade, de amor para com a obra de Deus e o seu reino. Não esquecendo de fazer a sua contribuição e manifestar o seu amor através da fidelidade do dízimo e também da sua generosidade através das ofertas. Amém? Eu quero ler nesta noite, neste domingo abençoado, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. E o tema para esta noite é: fortaleçam-se no Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém? Que Deus abençoe esta palavra, essa reflexão, e que os pensamentos possam, mais uma vez, abençoarem a sua vida através desta palavra, dessa ministração, em nome de Jesus. Amém? É verdade que estamos vivendo dias difíceis. Você deve conhecer, certamente, alguém que de alguma forma perdeu algo nesses meses. Perdeu a fonte de renda, perdeu um negócio, perdeu a empresa. Quem sabe perdeu até a própria vida. E não é fácil. Não é fácil encontrar forças, se reanimar,
Não é fácil continuar caminhando hoje e amanhã depois com esperança e disposição quando as coisas principalmente vão de mal a pior. Muitos de nós podemos se identificar com a situação descrita neste texto sagrado, em 1 Samuel capítulo 30. Nós não habitamos em Ziglag, nem vivemos nos tempos de Saul e Davi. Mas nós podemos ter alguma relação em comum com Davi e os seus homens. As adversidades, as dificuldades, os amalequitas dos nossos tempos, dos tempos modernos, podem invadir o nosso território. No momento que estivermos desatentos, distantes, fragilizados, e estes que eu chamo de amalequitas dos nossos tempos, podem sequestrar coisas muito valiosas para nós, para mim e para você. No fim, isso pode significar e ser traduzido em desapontamento, em angústia, em tristeza, em perda da esperança. Pode nos levar a uma desorientação, uma perda até mesmo da visão com respeito às promessas de Deus para nós. A perda do entusiasmo, da força, da motivação. Os amalequitas entraram nessa cidade chamada Ziglag, que o rei Aques havia concedido por 14 meses a Davi e aos seus 600 homens, com suas famílias, os seus filhos, os seus parentes. Eles não estavam na cidade, mas quando voltaram, porque os filisteus não queriam que Davi e os seus homens participassem de uma guerra como aliados, porque tinham uma certa desconfiança de Davi, porque sabiam que Davi havia matado milhares e milhares de homens, e também o herói dos filisteus, o gigante Golias, da cidade de Gate. E quando eles chegaram de volta, encontraram a cidade destruída, arruinada, queimada. Haviam capturado suas esposas, suas famílias, seus filhos. E o verso 4 que nós vemos assim: Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. O que aconteceu aqui? Depois do impacto, do cenário, do que havia acontecido ali, daquela perda, depois do choque, duas reações aconteceram. Davi ficou profundamente angustiado, é verdade, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. O povo, os homens que estavam com Davi, no total de 600, permaneciam chorando, permaneciam lamentando. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então, a primeira atitude
que Davi teve, primeira atitude, que eu e você temos que ter nesses tempos difíceis, é se reanimar, é se fortalecer no Senhor. É por isso que Davi, ao escrever o Salmo 27, versículo 13 e 14, ele disse assim: apesar disso, apesar das dificuldades, dos problemas, das adversidades, das perdas, esta certeza eu tenho: viverei até haver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Sejam fortes e corajosos todos vocês, disse Davi também lá no Salmo 31, versículo 24. Então a primeira atitude que Davi teve, diante de um cenário de angústia, de lamentação, de perda, de impossibilidade, foi se fortalecer no Senhor. Segunda atitude que Davi teve, e nós precisamos agir como Davi. Como Davi. Davi orou pedindo orientação a Deus. Davi não se desesperou e não se precipitou. Aí o seu pai, lá na frente, talvez tivesse conhecimento do que aconteceu no passado com o seu pai. Salomão disse: o homem impaciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então eu disse que a segunda atitude de Davi, diante de uma situação difícil, como esta que ele viveu aqui junto com os seus 600 homens, ele orou pedindo orientação a Deus. Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Queridos, há muitos invasores hoje, mas o Senhor está conosco, querido. Precisamos orar, precisamos pedir orientação a Deus, e Deus certamente vai dar a mim e a você, e a todos aqueles que precisam, uma resposta favorável, em nome de Jesus. A terceira atitude que Davi teve, ele e os seus homens decidiram ir para cima do inimigo, dos invasores, e recuperou tudo. Há exigências, querido, ouça isso, na vida espiritual. Há necessidades de, em algum momento, temos que tomar decisões, de fazer algo para ativar a nossa fé, o nosso ânimo, para estimular a nossa confiança em Deus. Se ficarmos, querido, como disse Salomão, apenas observando o vento para plantar, quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá, mostrando que nós precisamos fazer alguma coisa, tomar decisões. Davi os atacou no dia seguinte. Eles saíram, encontraram um egípcio doente pelo caminho,
há 3 dias havia ficado doente, não havia comido, não havia bebido. Os homens deram alimento, deram água. Ele se identificou, fazia parte, era servo do comandante dos amalequitas que haviam invadido e incendiado e destruído a cidade de Ziglag e capturado as esposas dos homens que estavam com Davi, suas famílias, seus filhos, até os idosos. E este homem foi usado por Deus para indicar onde estavam os amalequitas com suas famílias. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 4 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, juntamente com os seus homens. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. E tem algo muito interessante aqui também nesse texto sagrado, queridos, que me despertou, que foi a 4ª atitude de Davi. Depois de fortalecer-se, foi a primeira coisa que ele fez. Eu penso que a primeira coisa que eu e você devemos fazer nesses tempos difíceis, depois de fortalecer-se e reanimar no Senhor, depois de orar e pedir orientação a Deus, depois que decidiu ir para cima dos invasores, daquela situação, daquela adversidade, ele foi para cima e resgatou tudo. E Davi, queridos, estabeleceu um decreto, porque desses 600 homens, 200 deles estavam exaustos, não tiveram condições de atravessar o ribeiro para lutar contra os amalequitas. Eles ficaram, tomaram conta das bagagens. Olha só, Davi estabeleceu um decreto para que os 200 homens que estavam exaustos e não puderam sair para lutar com os outros 400, fossem recompensados da mesma medida. Isso revela, queridos, que Davi entendeu, e nós precisamos entender, que o Senhor tinha concedido a vitória. Nós precisamos entender, queridos, que quando nós nos fortalecemos no Senhor, quando nós pedimos, oramos e pedimos orientação ao Senhor, quando nós decidimos ir para frente, para cima dessas situações, desses invasores, Davi entendeu que é o Senhor que concede a vitória. Diga glória a Deus. E que nenhum segmento dos homens de Davi poderia reivindicar um maior direito aos despojos de qualquer outro. Veja, versículo 22 a 25, que nós não lemos. Mas todos os maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso.
com os que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos as forças que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de que foi a batalha. Todos receberão partes iguais. Aleluia! Davi fez isso, um decreto e uma ordenança para Israel, desde aquele dia até hoje. Isso me anima, queridos. Talvez você esteja fragilizado, talvez você esteja cansado, talvez você esteja exausto, como estes 200 homens, que não puderam lutar. Mas nós estamos aqui lutando por você. Nós estamos aqui nos fortalecendo no Senhor. Nós estamos aqui orando. Estamos buscando a orientação de Deus. Estamos tomando uma atitude de fé para ir para cima dessas adversidades, desses invasores, na certeza que Deus vai e nos garante a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. E a recompensa que nós, que estamos lutando, vai também alcançar a sua vida. A mesma bênção que Deus tem colocado nas nossas vidas, vai alcançar e vai ser colocada na tua vida. Porque o nosso Deus é um Deus justo e um Deus fiel. Amém? Finalmente, disse o apóstolo Paulo aos Efésios, falando da armadura de Deus, nesses tempos difíceis, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Aleluia. Paulo falando aos filipenses, a gente conhece a história, a vida do apóstolo Paulo, quando ele revela que ele aprendeu o segredo. O segredo. Nós precisamos aprender esse segredo. De viver feliz, de viver contente, de viver satisfeito em toda e qualquer situação. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que nos fortalece. Fortaleçam-se no Senhor. Paulo falando ao seu filho da fé, Timóteo, ele viveu uma luta muito grande com um homem que tinha a profissão, o ofício de ferreiro, um homem chamado Alexandre. Ele revela a Timóteo: Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. Me fortaleceu. Deus vai permanecer do seu lado e vai te dar força. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Queridos, profeta Isaías, quando viu que o povo de Israel, o povo de Deus estava fragilizado,
sem condições de lutar, de enfrentar os invasores, de superar os desafios, as dificuldades, as perdas. O profeta Isaías profetiza uma palavra profética, uma promessa maravilhosa para o povo de Israel, e eu penso que para você e para mim. Eu termino esta reflexão. Por isso, citando Isaías capítulo 41, verso 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que seja assim na minha vida. Que seja assim na sua vida. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, quando somos fracos, é que somos fortes, porque há um que nos fortalece. Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E nós queremos, Senhor, nos fortalecer no Senhor. Senhor, nem todos os dias são ensolarados. Nem todos os dias são de alegria, Senhor. Nem todos os dias, Senhor, temos em abundância. Nem todos os dias, Senhor, vivemos tempo de paz e de serenidade. É por isso, Senhor, que nós precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua força. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor fortaleça, Senhor, todos aqueles que estão nos ouvindo aqui. Para que possamos superar os desafios. Vencer estes invasores que trazem tantos danos e prejuízos à nossa vida espiritual, até mesmo ao nosso trabalho, à nossa saúde. Eu quero entregar, Pai, esta palavra nas Tuas mãos, para que todas as vidas que nos acompanharam aqui sejam ricamente fortalecidas e alcançadas pelas Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, amém e amém.